Não. Não, assim. Bom, pessoal, boa noite para quem já chegou aí. Muito obrigado aí por estar com a gente, tá? Antônio, Cadu Guerra, Eliane, Rosângela, Una Duarte, Denise. Muito bom tê-los todos aqui. Mais alguns minutos nós já começaremos a nossa live de hoje a respeito aí da data em que se faz a prevenção do suicídio. E nós vamos ter o prazer de receber o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, psiquiatra, Dr. Frederico Garcia, que é uma autoridade no assunto. A gente vai falar um pouco também sobre a questão da drogadição, que é uma coisa que infelizmente existe muito, né? A gente sabe que o exercício da assistência à saúde, ele tem uma natureza, ele tem um quê intimamente estressante. Nessa situação aí, vivida mais recentemente de pandemia, o estresse se tornou adicional porque as pessoas saíram de casa, né, para o seu trabalho e na realidade a gente fala muito, né, dos heróis da pátria, dos heróis de chuteira, do futebol, ou seja, nada contra, eu adoro futebol, acho maravilhoso o esporte. Acho fantástico as pessoas que nasceram com essa habilidade de jogar futebol ou de praticar um outro esporte qualquer, porém a gente não vai poder esquecer nunca que os verdadeiros heróis da pátria foram aquelas inúmeras pessoas que durante a pandemia saíram de casa no seu dia a dia e foram trabalhar, né? Não deixaram de cumprir para com o seu dever, para com o seu trabalho, e não deixaram de cumprir para com o dever, para com a sua sociedade, e particularmente nós que militamos na saúde, isso ainda foi à parte, porque você foi tratar diretamente do combate, muitas das vezes em condições inadequadas, muitas pessoas se contaminaram, muitas pessoas pereceram, faleceram durante o exercício profissional, e na realidade nós não podemos permitir, né, que nenhuma dessas lamentáveis mortes possa ficar em vão, né? Ou seja, já deixo aí para quem está com a gente nesse momento essa provocação de que no futuro muito próximo a gente tem um dia dedicado a essas pessoas, uma celebração, que o governo brasileiro estabeleça algum tipo de medalha, de comenda oficial para essas pessoas que arriscaram suas vidas, algumas perderam a vida no exercício do dever, colocar não apenas as suas vidas como a dos seus familiares, dos seus contatos próximos, posto que a Covid é uma doença contagiosa, como é bem sabido. Então que a gente não perca nunca nosso profundo agradecimento, nosso profundo reconhecimento a todos que combateram, né, e que estão nos permitindo aparentemente superar esse período mais agudo da Covid, mas sobretudo aqueles que deram suas vidas pelos seus concidadãos, pela sua profissão e pelo seu dever. Então nós vamos falar um pouco sobre a pressão existente sobre o profissional de saúde, sobre a questão, né, da drogadição e obviamente trabalhar também sobre essa questão da prevenção do suicídio, justamente por estarmos numa data específica, né, que é dedicada à prevenção dessa coisa tão lamentável, né, que, como diz, né, nenhum ser humano suicida. Na verdade, ele se transforma numa outra pessoa, e essa outra pessoa é que termina por assassiná-lo. Porque realmente é difícil pensar em cada um de nós, no nosso dia a dia,
gostando das coisas que cada um gosta, curtindo a sua família, tendo obviamente seus problemas do dia a dia, é do jogo, a vida é uma série de coisas boas e nem tão boas assim ao mesmo tempo. Mas a vida é uma experiência única, é algo fantástico, extraordinário, que vale a pena ser vivida na sua plenitude. E se alguém, né, deseja pôr cabo, entende que existe algo mais importante do que sua própria vida, do que sua própria existência, essa pessoa certamente está lançando um grito de socorro. Essa pessoa certamente precisa ser amparada e se, né, os estudiosos, daqui a pouco o doutor Frederico estará com a gente, existem alguns sinais, algumas evidências, que todos nos tornemos mais atentos e que eventualmente cada um de nós aqui pode, num certo momento, lançar a mão, né, mudar o rumo de uma pessoa, independente da profissão de cada um. Nós estamos falando aqui basicamente numa questão inerente à nossa própria espécie, que é o fato de nos auxiliarmos, né? O ser humano, historicamente, ele nunca abandonou os seus feridos, faz parte da conceituação da nossa espécie. Portanto, isso fica realmente facultado a cada um de nós, né? Enquanto cidadão, enquanto ser humano. Agora, para isso, nós precisamos, obviamente, ter as informações adequadas e entender exatamente quem é ou quem são essas pessoas que eventualmente estão do nosso lado. E eventualmente são pessoas boas, pessoas educadas, pessoas que você diria, nossa, nunca imaginei que um indivíduo fosse capaz disso. Porém, na realidade, de repente a vida daquela pessoa está muito ruim, ou essa pessoa cometeu eventualmente, e daqui a pouco o doutor Frederico vai dizer se o que eu acabei de falar é uma sandice ou não, mas ela cometeu um erro de avaliação. Às vezes alguém precisa chegar perto dela e falar assim, meu amigo, vamos colocar a coisa em perspectiva. O que pode existir mais importante dentro da sua vida do que a sua vida? Muito, muito ruim, né? Você partir de uma premissa que possa existir algo, alguma coisa, alguém que se torne mais importante para você mesmo do que a sua própria vida. Então é isso, mais alguns instantes, o Dr. Frederico estará com a gente e a gente vai começar formalmente esse nosso bate-papo, que tradicionalmente é aos domingos às 18h30. Porém, em função dessa data tão significativa, que é a data da prevenção do suicídio, e vale a pena a gente fazer essa mudança de horário. E, excepcionalmente, essa semana, a live do Andarilho da Saúde, literalmente, seguindo o nome do dono, do Andarilho, andarilhou para o sábado à noite. É isso. Mais alguns instantes, pessoal, e aí a gente estaremos juntos e a gente vai começar, tá? Então, beleza, o doutor Frederico está aí com a gente, já estou vendo aqui, boa noite. O doutor Frederico, o senhor tem que solicitar a admissão aqui, tá? Beleza, já está entrando. Boa noite, Lincoln. Boa noite, meu caro Frederico, tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Que bom que nós estamos juntos hoje, né, conversando sobre esse tema tão importante, né? Pois é, então agora nós vamos começar formalmente. Então, mais uma vez, para quem está nos assistindo aí, boa noite a todos. Com um prazer enorme que esse candidato a deputado federal, doutor Lincoln Ferreira, 5131, Andarilho da Saúde, conta com o prazer, com a honra de contar com esse jovem e brilhante colega, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, doutor Frederico Garcia, psiquiatra, uma pessoa que é uma referência hoje na medicina, na psiquiatria mineira e brasileira, nesses dois temas que nós vamos falar aí. Portanto, Frederico, meu muitíssimo obrigado. É uma honra tê-lo aqui na nossa live, tá? Eu é que agradeço o convite de poder participar e ajudar aí nessa campanha que é tão importante, né? Falar de saúde mental é sempre importante e eu acho que Setembro Amarelo lembra disso, né? E ter médicos que vão, né, defender a importância da saúde mental com uma equipe multidisciplinar, né, no Congresso, no Senado, na Assembleia, sempre é importante, Lincoln. Então, conte comigo aí no que você precisar nessa cruzada do Andarilho, para a gente poder, né, ser representados e poder garantir uma saúde mental de qualidade para a nossa população, né? Muito bem, muitíssimo obrigado. E um pouco antes da sua entrada, eu estava tecendo aqui algumas considerações com quem já estava aqui com a gente, e dizendo o seguinte, né, que a respeito, primeiro que a assistência à saúde por si só, ela já tem uma carga
de estresse que lhe é inerente. E se considerarmos que, mais recentemente, com a pandemia, a coisa se tornou ainda mais intensa, o que nós temos hoje? De fato, um risco maior, né, dessa questão muito triste. E eu ousei fazer uma figura aqui, né, que, na verdade, a pessoa não suicida, ela se transforma numa outra pessoa, e essa outra pessoa que acaba acabando com a vida dela, e que, muitas das vezes, Frederico, até pedi para suas considerações iniciais, eu disse o seguinte, que às vezes a pessoa está do lado, ela emite alguns sinais, a gente não está preparado para isso, e tem ali literalmente um erro de avaliação em que a pessoa resolve colocar que alguém ou algo é mais importante do que a própria vida. Né? E falar, eu espero não estar falando aqui nenhuma sandice, mas o doutor Frederico, que é a autoridade no assunto, vai nos brindar daqui a pouco com seus conhecimentos. Então, meu caro, sinta-se perfeitamente à vontade para puxar esse assunto aí, que seria aí a prevenção, os sinais e a questão da própria psicopatologia, né, que leva uma pessoa ao autoextermínio nesses tempos de pandemia. Na verdade, ninguém quer ficar livre da própria vida, quer ficar livre do sofrimento que está vivendo, né, Lincoln? E Sim. você, como cirurgião, sabe muito bem, né, que em situações de câncer terminal, onde tem muita dor, onde a perspectiva é muito estreita, né, a ideia de pensar sobre a morte pode acontecer, né? Sobretudo que a gente sabe que, né, a maior parte das pessoas, 98% das pessoas que fazem uma tentativa de suicídio, tem algum transtorno mental ativo, né? E então essas pessoas não querem ficar livre da própria vida, querem ficar livre do transtorno mental que está fazendo elas sofrer, que está dificultando delas de conseguir ter uma vida, né, prazerosa, uma vida plena, vamos falar dessa forma, né? E de fato é difícil da gente enxergar esses sinais, porque quando a gente convive, né, essa negação da doença mental, ela está presente tanto no paciente, muitas vezes, quanto na própria família, né? Porque hoje no Brasil ainda é considerado vergonha, ainda é considerado falta de coragem, ainda é considerado falta de Deus e uma série de outras coisas ter um transtorno mental, né? E todo mundo esquece que, na verdade, isso é uma doença, como um hipotireoidismo, como um apendicite, que tem uma causa bem definida e que a gente sabe tratar, né? Os sinais que a gente vai ver, né, normalmente são uma mudança de comportamento da pessoa, que vai ficar cada vez mais isolada, que vai pedir cada vez menos ajuda, que vai ter dificuldade de conversar, que vai, né, o tempo inteiro exprimir sinais de tristeza, de desamparo, de falta de perspectiva, e isso tudo culminando, né, na ideia de que talvez ficar livre da própria vida fosse resolver essa situação tão desagradável que essa pessoa vive, né? Então, assim, de alguma forma, esses sinais vão acontecendo, né? E para você ter uma ideia da importância do sistema de saúde ser sensibilizado com relação a essa questão, né? Tem um estudo na Inglaterra que mostrou que 89% das pessoas que fizeram uma tentativa de suicídio estiveram em um médico, né, nos 3 meses que antecederam a tentativa de suicídio, né? E, bom, passou batido pela família, passa batido pelo médico também, que se não tem o reflexo de perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo, como é que está a vida, como é que está a esperança dela, esses sinais também não são tão patentes. Então, eu acho que as famílias onde isso já aconteceu não precisam sentir culpa, né? Precisam estar mais atentas para que um próximo episódio seja evitado, né? A gente também tem uma questão que é importante, né, de falar, de lembrar que o acesso, né, aos meios de tentativa de suicídio também é uma questão importante, né? E aí a gente sabe que quando a gente tem uma pessoa que exprime ideação suicida, é importante que a família retire esses meios, né, do acesso dessa pessoa, né? Porque eles podem acabar, infelizmente, sendo usados de alguma forma, né? Eu achei uma coisa muito interessante, e você me tocou aí profundamente, enquanto cirurgião, e eu acho que isso é uma coisa realmente muito importante aqui para todos que nos assistem. De fato, a pessoa chega para mim com uma dor abdominal, né, uma dor no flanco direito, notadamente um jovem, que aí se confunde exatamente com a questão das cidades mentais, e você não fica bravo com ele, ele não tem vergonha, você exprime com clareza o que está sentindo, você avança na questão do diagnóstico e, obviamente, consegue corrigir. E na saúde mental isso não ocorre, né? Que coisa impressionante, assim, a nossa sociedade, e talvez seja a nossa grande contribuição, Frederico, tanto do ponto de vista como médicos e também com essa proposta de ir para dentro do parlamento, é sair um pouco desse primitivismo nas nossas relações, né? Ou seja, doença mental é doença,
precisa ser rapidamente colocada como qualquer doença, né? Porque a gente tem um aforisma, exceto cataclismos naturais, problemas começam pequenos. E se a gente consegue matar na origem, né? Resolver na origem, é claro que você vai evitar muitas situações constrangedoras, muito ruins. E, finalmente, até essa questão do próprio suicídio, né? Que é assim, a questão terminal, né? Do ponto de vista psíquico, como se fosse, você mencionou muito bem, um câncer terminal aqui no caso da cirurgia geral. E a gente tem que pensar na importância da psicoeducação, né? Quando a gente fala disso, as pessoas acham assim, é ensinar para as pessoas que são doentes, né? Mas eu uso uma expressão, Lincoln, que é, eles estão no meio de nós. Quando a gente pensa que 1/4 da população ou está tendo ou vai ter um episódio depressivo, quando a gente pensa que 1% da população, uma pessoa em cada 100, tem esquizofrenia, quando a gente pensa que 33% da população tem ou está tendo um episódio de um transtorno de ansiedade generalizada, essas pessoas estão no meio de nós, entende isso? Então, assim, são doenças que são muito prevalentes, ou seja, muitas pessoas estão tendo elas. A gente fala pouco disso, a gente fala pouco da importância da gente poder conversar sobre isso. E é óbvio, né, que numa função legislativa é fundamental da gente trazer esse debate para, né, o governo, né, do quanto que a gente precisa pensar no investimento nesse tema. É óbvio que você vai falar assim, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Mas nós não estamos falando de uma coisa que é pouco prevalente, né? É altamente prevalente, tem impactos muito importantes. Para você ter uma ideia, só em termos de presenteísmo, né, e de absenteísmo nos Estados Unidos, a depressão custa mais de US$ 1,5 bilhão, né? E lá eles têm acesso a tratamentos, lá eles têm acesso a uma série de diagnósticos e assim por diante, né? Então, assim, a gente vive uma situação que é muito importante da gente trazer essa discussão, trazer uma discussão também da importância do financiamento dessa rede, né? Que não é uma rede exclusiva, é uma rede que está dentro do SUS, que é complementada pela rede SUAS, que faz uma interface muito importante com todos os outros equipamentos da rede de atenção primária, porque a doença mental permeia isso tudo, né? Então, assim, é importante da gente levar essa discussão para a sociedade, é importante da gente sensibilizar o governo de que esse investimento ele vai trazer um benefício para o indivíduo, para a sociedade e para, né, o crescimento da população. Eu falo isso porque quando a gente pensa em psiquiatria infantil, as pessoas duvidam que crianças não tenham doenças, transtornos mentais. E elas têm, a gente duvida disso porque a gente tem hoje um número de psiquiatras infantis no Brasil que beira os 2.000 no máximo. São muito poucas pessoas especializadas em psiquiatria infantil para tantas crianças. E quando a gente perde, né, a chance de tratar uma doença mental, como você disse, na origem, ou seja, quando o menino faz o primeiro episódio depressivo, ou quando ele abre o primeiro episódio maníaco, ou quando ele começa a delirar desde pequenininho, é ali que a gente tem que dar o máximo para eles. Porque a chance de salvá-los é muito grande, entende isso? Olha, eu acho sensacional a proposta. Eu acho que realmente uma das questões que, nesses meus períodos aí, à frente das nossas entidades médicas, Associação Médica de Minas Gerais, Associação Médica Brasileira, eu tive a oportunidade, né, de, como diz, né, meninos eu vi, ninguém me contou, eu estava lá, de ver, assim, realmente a baixa qualificação e o baixo nível dos debates em termos do parlamento. Infelizmente, a gente está nessa situação por um reflexo muito grande dessa nossa crônica dificuldade. Eu repito muito a palavra primitivo, porque a discussão realmente ela é primitiva, a visão é primitiva. E veja bem, meu caro Frederico, a gente vai tocar num ponto agora, que eu vou te pedir especificamente, que é para fazer aí uma comparação dentro da sua visão, da sua experiência, que isso tudo já estava ruim, e obviamente a pandemia contribuiu certamente para dar uma acutizada, uma piorada nessa situação. Então, eu gostaria que você tocasse nesse ponto da questão da saúde mental e da pandemia. Mas eu queria só dizer que é o seguinte, que a gente tem um sistema único de saúde, o sistema único de saúde funcionou, apesar de todos os problemas, a situação não caiu num caos absoluto, dado a nossa capacidade de reagir, que diferente dos outros países que não tinham esse tipo de situação. Agora, se compararmos, por exemplo, do ponto de vista estratégico para um país, as Forças Armadas e o Sistema Único de Saúde, nesse tempo de pandemia, essa comparação ela não só faz todo sentido,
como aí a gente vai tocar no seguinte ponto, que é exatamente da sua fala. As Forças Armadas diferem do Sistema Único de Saúde, ambas estão na Constituição, ambas estão no país inteiro. Todos nós somos, de alguma forma, influenciados ou afetados, né, pela questão das Forças Armadas e do Sistema Único de Saúde, mas as Forças Armadas têm uma política para os seus recursos humanos, enquanto o Sistema Único de Saúde não tem. E aí, então, vem a seguinte questão, que eu vou te pedir, da questão da pandemia e dessas questões de sofrimento mental, e falar um pouco do profissional de saúde, de quem cuida, que certamente tem a pressão do seu dia a dia, carece dessa política, porque se eu sou um capitão, se eu vou para um pelotão de fronteira, eu sei o dia que eu vou, eu sei o dia que eu vou embora, eu tenho tempo de contato diferente, eu tenho condições de trabalho, eu tenho segurança, eu tenho remuneração. E, finalmente, eu estou dentro de uma política que é uma política de Estado. Se mudar o secretário de saúde ou o prefeito daquela cidade, não vai mudar o rumo como se torna uma esquina. Então, eu gostaria de ouvir suas considerações dentro desse cenário. Eu costumo brincar se é pandemia ou pandemônio, né? Porque, na verdade, a gente teve uma pandemia, né, que foi, né, viral, que aconteceu aí, um vírus que fez com que nós fiquemos obrigados, né, a ter que ficar isolados, que a gente tem uma série de restrições. Você, como cirurgião e como, né, representante aí dessas associações tão importantes, deve ter visto, né, de um lado, né, a dificuldade que foi nas urgências, o sofrimento dos colegas, né, nesses momentos tão difíceis, de muitas vezes ter que fazer escolha, né, entre quem vai viver e quem vai morrer por falta de recurso, por falta de acesso, né? É óbvio que isso deixa marcas, isso deixa traumas, e essas pessoas estão aí, né, hoje, pagando um preço, né, com a saúde mental delas muitas vezes, né? Exatamente. Quando eu digo pandemônio, pandemônio é exatamente isso que veio depois, né? A gente tem hoje uma avassaladora, né, quantidade de pacientes que estão chegando nos nossos consultórios. E isso não é só assim, as doenças mentais, né? A gente tem que pensar que muita gente às vezes estava no limitezinho ali de ficar demente, estava no limite do alcoolismo, estava no limite de uma depressão e, bom, o isolamento social levou necessariamente a um agravamento dessas situações. Quantas pessoas não estão vendo os seus idosos, né, avós, os pais, né, tiveram uma atrofia muscular importante, que estão num declínio cognitivo significativo, que estão hoje, né, deprimidos, sem conseguir sair de casa porque estão com medo, e assim por diante, né? A gente pode dizer também que do outro lado, no outro extremo, né, as crianças e os adolescentes, né, também estão numa situação de grande sofrimento, né, porque esse ambiente protegidinho de casa, né, fez com que hoje, né, ter que voltar para a escola, ter que encarar os colegas, ter que encarar os desafios das cobranças escolares que ficaram um pouco diminuídas nesse processo, né? Isso tudo virou um fenômeno de estresse, né? Que é o pandemônio, né? Que eu costumo chamar dessa forma, né? Porque a gente está no momento em que a gente está vendo o resultado disso, né? Quantos casos de automutilação a gente está vendo em adolescente, quantos casos de tentativa de suicídio em crianças de 10, 13 anos que a gente tem observado chegando no consultório, nas urgências, né? Isso tudo significa que, de um lado, a gente tem uma situação de grande sofrimento. E dentro do pandemônio, né, a gente também tem uma outra situação que é a questão econômica, né? O país está em crise, na verdade o mundo está em crise, né? E essa crise econômica fez com que muitas pessoas tivessem que largar seus lares e irem morar nas ruas. Nós vamos fazer lá na UFMG daqui mais uns dias o Censo de População de Rua de Belo Horizonte. A gente sabe que a gente vai encontrar um número importante hoje de famílias na rua, né? Lembrando que essa situação de pobreza, de miséria, leva a um estresse extremo, né? E que isso vai ter consequências para essa geração daqui mais alguns anos. Então, de alguma forma, né, o pandemônio, a pandemia e o pandemônio estão trazendo um impacto muito grande, né, para a nossa sociedade e que nós, de alguma forma, por mais que o SUS estivesse preparado e por mais que o SUS tenha feito muito, Lincoln, e eu vou falar assim, o SUS fez muito, se a gente for comparar outros países, né, nós não temos dúvida, né? E servidores que são mal remunerados, servidores que estão sobrecarregados pela carga de plantão, durante esse período ficaram aí, né, tendo que tomar decisões por falta de recursos, decisões críticas, difíceis, né, por falta de recurso, e que hoje estão pagando um preço, né, pelo traumatismo, transtorno de estresse pós-traumático, pela depressão e assim por diante, e que continuam desamparados, Lincoln.
Eu advogo muito, Lincoln, e eu espero que você, eleito, continue advogando comigo, por uma mudança que precisa acontecer na atenção na saúde mental em pontos muito importantes. Vou te dar um Sim. exemplo. O rol de medicamentos que o SUS tem hoje na atenção primária para doenças mentais são todas medicações que foram lançadas nos anos 60 e 70. Uau. Ou seja, eu tenho que tratar uma Sim. pessoa deprimida com um antidepressivo que tem uma série de efeitos colaterais, sabendo que na farmácia ele conseguiria ter acesso a um medicamento que não vai ter tanto efeito colateral, que ele vai aderir melhor, Ok. que ele vai ficar melhor em menos tempo e assim por diante, sabe? Então, assim, essa é uma briga que eu encampei e que eu tenho feito, Ok. né, tentando tornar uma voz ativa, no sentido de que a gente precisa mudar esse rol. Os medicamentos hoje não custam tanto quanto custavam há 10 anos atrás. Não justifica que eu não tenha fluoxetina, o Prozac, que eu não tenha sertralina, Zoloft no posto de saúde hoje. Não faz sentido que eu só tenha Aldol e clorpromazina para tratar a esquizofrenia e assim por diante, sabe? Ou seja, Frederico, quando eu retorno à minha questão do primitivismo, né, infelizmente isso, as nossas primitivas relações Sim, acabam criando o cidadão de primeira, de segunda, de terceira, de quarta categoria, quando na realidade a nossa briga conjunta, não só nesse aspecto que eu vou assumir contigo aqui, com todo mundo que está nos ouvindo, até porque faz parte de algo que eu digo o seguinte: se a gente se pretende uma sociedade e não apenas um aglomerado humano, sim, desfrutando de um gigantesco, fantástico, extraordinário espaço, uma exceção da natureza chamada Brasil, né? Ou seja, no meio da placa continental, terras férteis, água, clima bom, recursos minerais, nós não temos tsunami, não temos furacão, assim, nosso desastre natural é o sonho de consumo de qualquer japonês, porque é chuva de verão, tem sim. data e hora marcada. Não é terremoto que vem aqui, balança nossa cabeça. Nós estamos fazendo a live com todo mundo aqui. De repente treme aqui, Belo Horizonte inteira, cai tudo nas nossas cabeças e acabaram os nossos sonhos. A gente não tem nada disso. Então, a nossa grande luta é o seguinte: é que a gente tem uma sociedade que, se não propicie para todos, mas pelo menos para a imensa maioria, oportunidades e direitos iguais. Ou seja, se a gente tem medicamentos bons de qualidade e que são hoje Baratos, acessíveis, né? acessíveis, de baixo nível de toxicidade, com resolutibilidade melhor e tal. Assim, ou tem que ter para todo mundo, ou não tem que ter para ninguém. Desculpa, não dá mais para a gente aceitar ou se chamar de sociedade com esse tipo de discriminação. E aí eu te pediria para comentar um pouco também sobre a saúde mental de quem cuida, Frederico, porque é tão importante, né? Assim, cuidar de quem cuida, né? Como eu te disse, o Exército ele tem as Forças Armadas tem uma política para os seus Tem uma recursos política humanos. para prevenção do suicídio, saúde mental, né? Porque é uma corporação, né? E que consegue ter um plano de carreira, Sim, um sim, sistema de saúde próprio, sim. consegue garantir nesse sistema de saúde o acesso, né? E por que que o nosso sistema de saúde não tem isso? Não Ou seja, que consegue fazer está lá na Constituição, é direito nosso, ou seja, isso. e aí, E por que que o funcionário de saúde ele não pode ter uma carreira federal? Por que que ele não pode ter um plano de carreira, né? sim, Começa lá em Manga, como começa sim, um promotor, né? sim, E sim, começa a contar ponto para voltar para sim, Belo Horizonte ou para a sim, capital que ele sim. quiser viver, né? Eu acho que isso é fundamental para a saúde mental da gente também, ter perspectiva, Exatamente, expectativa, né? exatamente. E não ficar muitas vezes como eu vi, sabe, Lincoln? Assim, eu falo isso porque eu tive vários colegas que, quando formaram, abdicaram da possibilidade de fazer a residência para ir para o interior. Tanto vocacionalmente, porque queriam Ok, ajudar no interior, quanto porque também queriam ganhar dinheiro. Às vezes, né, os ok, salários prometidos eram muito bons. Mas ok. quantos desses colegas voltaram, muitas vezes deprimidos, muitas vezes Sim, desesperançosos, né? Porque sim, iam para um sonho e voltavam frustrados porque a prefeitura não pagou, a prefeitura ficou devendo 3, 4 meses de sim, salário, os contratos não se efetivaram, mudava o prefeito, mudava a equipe toda, assim, de fato é uma situação também de estresse para o jovem médico, né? Eu espero que eles estejam nos escutando e que eles entendam o tanto que é sim, importante ter alguém representando eles lá, né? sim. De que, né, esse estado de estresse que nós vamos viver nos próximos anos, e eu falo assim, a minha geração e a sua, Lincoln, a sua mais do que a minha, mas a gente foi muito privilegiado, né? Nós Ok, entramos num momento em que a medicina não é esta concorrência que está se tornando, esse é o ok, primeiro ponto, né? sim, Nós entramos também num momento onde a gente tinha uma certa segurança, né? Eu quase fui cirurgião, exatamente. você sabe disso,
mas a gente sabia que tinha alguém que ia sair do serviço, a gente Ok. incrustava ali, e daí uns anos era a gente que ficava como cirurgião oficial. Exatamente. E hoje nós vamos virar todos muito empregados, né, desses grandes serviços E, médicos, onde o interesse é dinheiro, né, Lincoln? e aí, Frederico, dentro dessa sua colocação absolutamente pertinente, eu digo o seguinte, né, todos nós acabamos cunhando aí as nossas falas, os nossos bordões. E o Sim, meu, né, que eu digo e repito, é o seguinte, que médico sem condição de trabalho se vê relegado à condição de testemunha privilegiada e absolutamente angustiada do sofrimento humano. Por isso que é, não fica. Por isso que é. aí entra no outro ponto que eu quero chegar contigo, que é a questão da droga-adição, que você Sim. também é um grande estudioso. Então, eu gostaria que você tecesse essas considerações aí, em geral, a respeito dessa questão, né, o risco das drogas, e especialmente aí para os, como diz, Dos cuidando de quem profissionais de cuida, saúde. nós profissionais de saúde. É. Essa é uma questão que também é muito negligenciada pelo governo ainda, né? Assim, a gente Sim, teve uma melhora nessa política nos últimos anos, mas a gente fala pouco de prevenção do consumo de substâncias psicoativas, e aí eu falo de forma ampla, sabe? Assim, o sim, álcool, a sim. maconha, a cocaína, a crack, o que Uhum. seja, né? É uma preocupação para todos nós. A gente sabe que só o álcool é um fator de risco para mais de 130 doenças, né? E o que a gente tem visto é cada vez mais colegas que, às vezes, para conseguir garantir a carga de plantão, conseguir, né, manter-se ativo por muitas horas, né? Você, como cirurgião, sabe o que é dar alguns dias de plantão, né, seguidos, porque um Sim, sim, colega sim, está sim. doente, porque algum colega faltou, né? E alguns colegas acabam enveredando na necessidade de usar medicações psicoativas ou, né, drogas. E a gente tem visto uma verdadeira epidemia, né, hoje nos consultórios desses colegas, infelizmente, chegando, né, com graves dependências e problemas importantes, né, nesse sentido. É, Eu só vou te cortar um não, instantinho. por favor. É, tem um cálculo que foi feito nos Estados Unidos e na Europa ele se repetiu, que mostra o seguinte: a cada dólar investido em saúde mental, a sociedade economiza 15 dólares. Uau. Então, assim, é uma conta que ela é barata se a gente for parar para pensar. Porque cada pessoa que morre por suicídio é um investimento estatal, é um investimento familiar, é um investimento que a sociedade fez de uma pessoa que podia estar aí contribuindo para, né, Sim, a previdência social, para um país produtivo, sim. para uma situação de construir uma sociedade melhor, né? Então, assim, é um prejuízo muito grande quando a gente perde uma pessoa dessa por suicídio ou quando essa pessoa fica incapacitada por um transtorno mental tratável, né? E a dependência química é um desses transtornos mentais tratáveis, né, que a gente podia estar fazendo melhor na educação dos nossos adolescentes, na questão da prevenção, né, na educação dos próprios adultos, né, do consumo de drogas. Se a gente for pensar, álcool é um fator de risco para 130 doenças. A gente não pode esquecer isso. Dentre elas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade e assim por diante, né, Lincoln? Então, assim, Exato. tem muito o que ser feito nesse tema também, tá? Pois aproveitando a oportunidade para cumprimentar o meu conterrâneo Aristides, lá de Itaúna, sim, a próxima vez nos veremos. Muito bem, muito obrigado. Alguns anos atrás, gente, eu assisti esse caríssimo doutor Frederico dar uma aula a respeito das consequências do uso crônico de drogas, das mais variadas possíveis, especialmente sobre a questão das conexões neuronais da parte frontal do cérebro. E assim, é algo que eu acho que vale a pena a gente partilhar aqui nesse momento, Frederico, porque é didático, a gente não vai entrar, né, numa questão Muito técnica, específico em mas neurobiologia, mas de é, fato, mas, mas é muito importante para quem está ouvindo aqui. Não, esse negócio de droga é só recreativo, etc. E tal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do risco que já. é, a expressão correta é: não existe uso de drogas sem consequências, né? E a gente tem que saber avaliar as consequências, porque a partir do momento que a gente conhece elas, a gente consegue saber se vale a pena ou se não vale a pena, né? E eu acho que essa é uma questão. O álcool, na verdade, ele
ele é transformado pelo nosso fígado numa substância que chama aldeído, não precisa guardar isso, mas o aldeído, ele ativa um mecanismo de suicídio celular, que chama apoptose, né? Esse suicídio acontece sobretudo na parte anterior do nosso cérebro, que é onde a gente controla as nossas pulsões, os nossos impulsos. E quando a gente lesa essa área, isso leva, né, ao problema da perda do controle da pulsão pelo uso do álcool, mas para outras impulsões também. E a gente sabe o quanto que isso é sofrido para a pessoa que desenvolve a dependência e para as 3 ou 4 pessoas que estão em volta dessa pessoa, né, que vão pagar um preço muito alto, né? Assim, a dependência química não é uma doença do indivíduo, é uma doença da família, né? Uma família que sofre, uma família que tem dificuldades e que acaba precisando, né, de recorrer à ajuda a isso, né? E assim, essa questão do álcool, ela é muito importante, sabe, Lincoln? Assim, porque chega a ser paradoxal. Quando a gente vê o Uruguai, que liberou a maconha, não liberou de fato, né? Eles fizeram algumas regras que permitem a produção da droga no país. Ela continua restrita a pessoas com mais de 21 anos, ela continua restrita, né, a uma quantidade de porte, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas no Uruguai, que tem uma política tão liberal, vamos dizer assim, né, eles vendem álcool para pessoas com mais de 21 anos. Né? Então tem uma questão dessa restrição do consumo de álcool que é importante. Né? E como está dizendo, né, uma amiga querida que está aí, né, a Keren, o álcool está disponível em qualquer esquina. Né? A gente está o tempo inteiro exposto a essas substâncias. Né? A gente tem uma questão importante que é a quantidade de álcool que é vendida, né, para crianças e adolescentes sem um limite claro. Né? E a gente tem um erro, né, de avaliação das próprias famílias, né, com a ideia falsa de que, né, aprendendo a beber em casa, as crianças têm menos risco de se tornar dependentes. Né? E aí a gente sabe, né, que 80% das pessoas que vão se tornar alcoolistas começaram a beber em casa. Né? Então, isso não é um fator de proteção, é um fator de risco, na verdade. Né? E temos uma questão que a gente já atuou junto, né, que é o seguinte, né, a propaganda da cerveja, especificamente aqui no Brasil, tem lá no seu artigo 2º, eu não lembro o número da lei, mas o artigo é o artigo 2º, segundo o qual bebida alcoólica no Brasil é apenas acima de 12 graus Gay-Lussac, quando praticamente todas as cervejas brasileiras têm uma concentração de álcool abaixo disso, ou seja, tem propaganda liberada, e aí você vê, né, aquelas pessoas na praia, os corpos esculturais e todo aquele apelo, como se fosse uma coisa extraordinária, quando na realidade eu vou falar agora uma coisa bem dura aqui, porque nos une psiquiatras e cirurgiões, mas não queiram assistir o fim de vida de um cirrótico com uma discrasia sanguínea, que ele começa a suar sangue, ele começa a sair lágrima de sangue, a escorrer sangue pelo nariz, um odor horrível, fruto de uma insuficiência hepática, é o chamado fetor hepático, ou seja, é um dos finais de vidas mais deprimentes, feios, e a gente até disse que é quase impossível morrer junto de familiar, tamanho trauma que isso gera. E isso não aparece, como dizer, isso a TV não mostra, né, não, Fábio? Exato. E aí, estamos aí no Rock in Rio fazendo propaganda de cerveja. Antigamente tinha de cigarro também, né, Lincoln? E é um paradoxo, e eu espero, né, que também essa questão a gente consiga levar ao parlamento quando você for eleito, sabe? Porque esse paradoxo de considerar que existe álcool menor e álcool maior, né, ou que na época chamaram, na verdade, as bebidas com menos de 5 graus, 12 graus Gay-Lussac de alimentos, né? Exatamente. Não de bebidas, né? Esse paradoxo Exatamente. que o nosso parlamento na época considerou, né? Ele não continue, né? A gente sabe que cerveja, vinho, qualquer. Eu costumo brincar, Lincoln, assim, com meus pacientes, porque a gente tem aquele eufemismo, né? Eu só tomo uma cervejinha no final de semana, né? E eu costumo falar assim, você toma cachaça, né? Como assim, doutor? Eu não tomo cachaça, né? Mas o álcool, a cerveja tem álcool, não tem? E álcool é cachaça. Então você toma cachaça, né? É uma brincadeira que eu faço com meus pacientes para guardar essa ideia, né? Qualquer álcool é álcool, né? Qualquer álcool vai ser transformado em aldeído e qualquer álcool vai acabar lesando o nosso cérebro. E de fato, assim, 130 doenças e bom, óbvio que na cirurgia você vai ver as insuficiências hepáticas, as cirroses, a necessidade de transplante, uma série de confusões
que ninguém, quando começa a tomar uma cervejinha no final de semana, consegue imaginar que vai viver, né, Lincoln? O padrão, para quem nos escuta, gente, é gramas de álcool em ingestão diária. Não é que vem de conhaque, ou que vem de cerveja, ou que vem de cachaça, ou que vem de onde seja. A questão da intoxicação é medida pelo volume de álcool que você bebe no ponto final. E a, e a- e a Organização Mundial de Saúde considera que mais de 3 doses padrão por mês, e uma dose padrão corresponde a uma long neck, 2 long necks, corresponde a um copo de uísque, corresponde a uma dose de cachaça e assim por diante, já é considerado prejudicial à saúde. Não estou dizendo aqui que vai causar dependência, Lincoln, Ok. necessariamente ter um problema, mas prejudicial à saúde do ponto de vista aumentar o risco de câncer de mama, de ovário, né, aumentar o risco de vias orofaríngeas, aumentar o risco de, né, hipertensão, de obesidade e assim por diante, né? E esse tema tem que ser muito discutido também do ponto de vista social, né? Porque assim, e aí eu vou entrar numa outra seara que ainda é mais complexa, né? Que é a questão da liberação da maconha, né? Que a gente tem visto uma discussão e aos pouquinhos uma ideia de um aumento da percepção de risco, que pode ser remédio, que pode ser bom, Ok. parará, 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 Ok. que na verdade esconde a introdução de um fator de risco a mais para a nossa sociedade, né, Lincoln? Então, essa discussão também é uma discussão, né, importante de ser levada ao parlamento, né, no sentido de que vamos tirar o cinto de segurança a partir de hoje ou não, né? Porque acrescentar um fator de risco para a sociedade é como tirar o cinto de segurança do carro, né? A gente sabe que uma pessoa em cada 5 que consome uma droga, lícita ou ilícita, vai ter um transtorno pelo uso dessa substância, né? Então, assim, é um fator de risco muito importante para a saúde que tem que ser mais discutidos, né? Tem que ser prevenido o uso, né? E que a gente tem que também, né, disponibilizar recursos para o tratamento dessas pessoas. E aí, Frederico, as pessoas te ouvem falar, mas isso não tem na minha família, isso não tem no meu meio, etc e tal. Como eu falei, acabei de cumprimentar um conterrâneo aqui, itaunense, 80 quilômetros daqui. Eu Uhum. cheguei aqui há 46 anos, mas quando eu era uns meninos, era eu, meus irmãos, nós vínhamos de Itaúna para cá, esses 80 quilômetros, e a nossa brincadeira de menino era contar quantos carros nós encontrávamos. E era assim, 35, 40, o dia que passava de 50 veículos, a gente achava formidável. Né? Uhum. Agora, hoje, pensa bem, nós temos a malha viária que não é tão diferente daquela época. Algumas rodovias duplicadas, a maioria não. E a quantidade de 9 eixos que a gente encontra aí, porque toda a carga, a produção, o agronegócio que bomba, né? Aquele conjunto ali tem 80 toneladas e aquilo ali a 80 km por hora tem uma energia cinética que é quase que um tanque de guerra. E Sim. aí você vai dizer, e o cara, né, como diz, deu um tapinha ali, uma cervejinha lá, tô de boa, tô alegrinho, etc e tal. E aí, meu amigo, vai você, vai sua família, vão os seus sonhos, vai todo mundo. Né? Ou seja, a gente tem que pensar que todo mundo vai para a estrada e que as nossas estradas, né, ainda são um reflexo, da mesma forma que o conjunto das drogas disponíveis no SUS, elas ainda são um reflexo dos anos 60, 70. Então, quando alguém disser, poxa, mas esse negócio de droga, de coisa, não tem isso, não tem nada a ver comigo, só se a pessoa só ficar dentro da casa dela escondida, porque se ela saiu na rua, no Ela já está trânsito, na estrada, ela vai ter esse risco. Não, e a gente vê iniciativas muito bonitas, né, Lincoln? Assim, tem a lei seca, né, que botou um limite muito estrito para a questão do consumo de Fantástico. álcool, né? A própria lei da proibição da propaganda de destilado já foi um grande avanço, né? E do Sabe cigarro. que a lei de proibição do cigarro foi o fator que mais propaganda de cigarro foi o fator que mais modificou o consumo no Brasil, né? Nos anos 80, a gente tinha mais ou menos 60% da população adulta tabagista. Hoje nós estamos com menos de 11%, né? Então, assim, o Brasil também dá exemplo nisso, mas Ok. ainda tem muita coisa para fazer, né? E os nossos legisladores têm que saber que eles têm uma importância muito grande nesse processo, né? Tanto da discussão quanto da implementação de uma legislação que consiga, né, ajudar as pessoas a ir para frente e não se expor a tantos riscos, como você está dizendo, né? Às vezes não sou eu que estou usando, é o outro que está usando e eu sei, né, o que
vai acontecer, né? No momento que eu estiver pegando a estrada para voltar do sítio, eu estou bem, mas o caminhoneiro, né, infelizmente, precisou tomar rebite, precisou dormir no volante e assim por diante, e eu, né, vou ser vítima dessa situação, né? Bom, pessoal, eu acho que assim como vocês, né, que eu já era um fã de carteirinha do meu caro Frederico, eu escutaria o Frederico até amanhã cedo, mas a nossa live dura 40 minutos. Então, meu caro Frederico, muitíssimo obrigado mais uma vez. Para suas considerações finais, muito obrigado a quem esteve e está com a gente aí, foi ótimo, tá? E aí, Frederico, por favor, as suas considerações finais, agradecer mais uma vez a todos que estiveram com a gente. Ô, Lincoln, minhas considerações finais é a questão de manifestar meu apoio, né, irrestrito e total a você, né? Eu sei que você foi uma liderança e é uma liderança muito importante, né, no campo da medicina. Por onde você passou, você se mostrou um grande gestor e uma pessoa com a capacidade de formar coalizões, formar uma visão, né, de conjunto com as pessoas. Eu tenho certeza que na carreira legislativa você vai ser ainda mais grandioso nesse trabalho, né, de valorização do SUS, valorização da carreira médica, valorização, né, das pessoas como um todo, né, porque quando a gente valoriza o SUS e valoriza as equipes de saúde, nós estamos, né, valorizando a sociedade e construindo um mundo melhor. Então, eu queria expressar nesses minutos, né, o meu apoio a você, chamar as pessoas, né, para ajudar nessa campanha, né, de construir essa candidatura e levar você, né, se tudo der certo, e eu tenho certeza que dará, até o Legislativo, para a gente poder trabalhar essas questões mais uma vez. Conte comigo também, sempre que você precisar, né, para a gente ter essas discussões, para a gente ficar, se for necessário, né, assim, melhorar o nível, como você está falando, das discussões em saúde mental. Eu acho que é fundamental termos líderes como você, né, trazendo essas mensagens e, né, levando esse conhecimento para dentro do nosso Legislativo. Muito obrigado, meu amigo. Olha, muito legal. Certamente ser eleito, Frederico. Vou precisar demais. Muito obrigado pelo seu apoio. Gente, boa noite para todos. E aí, ó, Dr. Lincoln Ferreira, o Andarilho da Saúde, deputado federal 5131, agradece imensamente a todos, ao meu caríssimo Frederico. E aí, semana que vem, voltamos, né, no mesmo, não na bate-hora, mas no mesmo Andarilho Hora, no mesmo Andarilho Canal, no domingo às 18h30, com mais uma conversa legal. Gente, obrigado, bom final de semana para todos, ótima noite, valeu! Um abraço, Lincoln, tudo de bom.